boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso ciclo de palestras no TEDx 2023. Hoje a gente continua com o módulo de cardiologia. Para quem tem nos acompanhado, a gente buscou esse módulo por ser um método, né, de muito interesse para diversos profissionais da área de saúde, não só médicos cardiologistas, mas médicos generalistas. O eletrocardiograma acaba fazendo parte da propedêutica, né, cardiológica. E quem trabalha a nível de emergência, a nível de consultório, a nível de UTI, vai acabar tendo contato com esses métodos no seu dia a dia. E hoje a gente está aqui com o professor Almino. O professor Almino vai nos brindar com uma apresentação que eu acho que é importantíssima, né, que a gente já viu até agora, o eletrocardiograma normal, os distúrbios do ritmo, e ele vai falar sobre algumas anormalidades que muito trazem dúvida no dia a dia, que são os distúrbios de condução e as sobrecargas, que dizem muito a respeito de doença cardíaca estrutural existente, né, e que muitas vezes, quando a gente se depara com esse padrão, é uma dúvida que se tem, o que é isso, né? Então, o professor Almino, ele é cardiologista pelo INCOR, pela Faculdade de Medicina da USP, eletrofisiologista pela Unifesp e doutor em fibrilação atrial. Gostaria logo de agradecer aqui o professor Almino pela presença, pela disponibilidade. É um privilégio para a gente poder aprender um pouco mais dele. Além de ser uma pessoa excelente, disposta realmente a compartilhar dos seus conteúdos, que esse é o nosso objetivo, da gente poder aprender mutuamente. Seja bem-vindo, professor Almino, vou passar o tempo para você. Boa tarde a todos. Quero agradecer muitíssimo a professora Neide, a professora Sheila. É uma honra estar aqui. Então, o tema que nos coube foram as sobrecargas atriais e ventriculares e os distúrbios da condução atrioventricular e intraventricular. Vamos lá. Nas sobrecargas elétricas dos átrios, de certa forma, a morfologia da onda P que espelha essa sobrecarga, ela remete à anatomia das cavidades atriais. Nós podemos imaginar o átrio direito como uma espécie de sacola vertical, tracionado pelas duas cavas. Então, o átrio direito, a onda P, da sobrecarga atrial direita, ela também é verticalizada. Ela imita a anatomia do átrio. Já o átrio esquerdo, tracionado pelas duas veias pulmonares de cada lado, ele é uma espécie de uma sacola horizontal. E a sobrecarga de átrio esquerdo remete também a essa anatomia. Vamos ver como é que fica. Olha aqui que bonitinho a onda P, da sobrecarga atrial direita, bem alta e apiculada, vertical, e a onda P da sobrecarga atrial esquerda, bífida, com duas corcovazinhas e com a duração aumentada. Naturalmente, essa morfologia, gente, é na derivação D2, que é a derivação padrão para a gente examinar a onda P e as sobrecargas dos átrios. Nós vamos ver daqui a pouquinho que V1 também é importante. A sobrecarga atrial direita, a onda P, ela é apiculada e ela tem uma altura, uma amplitude de pelo menos 2,5 quadradinhos, 2,5 milímetros, né? Então, essa onda P bastante apiculada é típica do aumento do átrio direito. Já a sobrecarga do átrio esquerdo, em D2,
A onda P tem essa morfologia que a gente chama em corcova de camelo, é chamada onda P mitrale, porque, talvez não mais hoje, mas em outra fase da medicina, ela era muito comum em pacientes com estenose mitral, com insuficiência mitral, com sobrecarga de pressão e ou volume do átrio esquerdo. Então, essa onda P com uma duração acima de 120 milissegundos, maior que 3 quadrículos, só lembrando, gente, no eletro padrão, na velocidade de 25 milímetros por segundo, cada quadrado milimetrado tem 40 milissegundos. Às vezes os livros complicam um pouquinho e falam 0,04 segundos. Melhor a gente trabalhar em valores inteiros, né? E a duração da onda P é até 120, 110 milissegundos. Então, na sobrecarga de átrio esquerdo, essa duração aumenta acima de 3 quadradinhos e ela tem esse aspecto bífido em 2 corcovas. Há quem chame também em bundinha de bebê. E é importante dizer que a distância entre uma e outra corcova tem que ser de pelo menos 1 milímetro. Né? Essa é a famosa onda P em corcova de camelo, da sobrecarga atrial esquerda, onda P bífida em D2. Olha aqui, nosso camelinho com as 2 corcovas, que bonito. Só lembrar que quem tem 2 corcovas é o camelo, o dromedário só tem uma. Sobrecarga atrial esquerda, também a gente vê em V1. Em V1, a onda P tem a fase negativa profunda, com duração e profundidade maior ou igual a 1 milímetro. Porque essa fase negativa tardia espelha o átrio esquerdo. E o átrio esquerdo é uma câmara posterior. Tudo que se afasta de V1 é porque está atrás. É o chamado sinal de Morris. É um sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Dessa maneira, não em D2, agora em V1. Olha que bonitinho aí. Vamos agora para a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Existem vários critérios, gente. A gente quer deixar aqui, para quem está começando a tomar contato com o eletro, o mais critério, o mais icônico, né? O mais prevalente de todos os critérios, que é o critério de Sokolov. O critério de Sokolov, a gente mede as maiores deflexões em V1. Qual é a maior deflexão de V1? É a onda S, já que em V1 o QRS é predominantemente negativo. Já em V6 e V5, a gente não tem R, não tem S, ou praticamente não, e a gente mede a altura da R. Então, a profundidade da S em V1, com a altura da R em V5 ou V6, a gente escolhe a que for maior. Se isso for maior que 35 milímetros, essa soma, existe a sobrecarga ventricular esquerda. É importante lembrar que esses valores, eles são para o adulto com idade acima de 25, 30 anos, gente. Senão a gente vai começar a ver sobrecarga ventricular esquerda em todo adolescente longilíneo. Né? Nas idades mais jovens, essa soma aumenta. Mas eu quero deixar aqui essa memória do critério de Sokolov, a soma do S de V1 com R de V6 ou V5 acima de 35. Já que a sobrecarga, a hipertrofia e ou dilatação do VE aumenta o número de miócitos, aumenta o campo mioelétrico, e isso se reflete na amplitude dessas deflexões. Interessante a gente dizer aqui que o coração normal, ele tem uma massa
em torno de 270 gramas. Talvez no homem até 300, nas mulheres 250, a média é essa. Contudo, esse aumento de massa só se reflete no eletrocardiograma quando essa massa aumenta em cerca de pelo menos 50%. Olha que interessante, não é? Então, a sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma, ela só se manifesta quando a massa está acima de 450 gramas. Se a gente imaginar que o normal é 300, 450 aumenta a 150, aumenta metade. Olha como o eletro perde as fases iniciais da hipertrofia, né, gente? Motivo pelo qual hoje o ecocardiograma e mais ainda a ressonância nuclear magnética se tornaram meios, né, mais sensíveis e específicos para detectar a hipertrofia e ou dilatação. Existe, a gente falando da massa do VE, né, existe, é interessante, uma história bonita no Livro dos Mortos, do Antigo Egito, em que, no final da vida dos indivíduos, eles eram julgados pelo peso do coração, né, pela massa do VE. E esse julgamento era um julgamento muito rígido, em que eram inquiridos 42 itens, se a pessoa passava ou não. E o julgamento era feito por Anubis, que era o coiote. Se o coração pesasse mais que uma pena de avestruz, o espírito não era puro e estaria condenado à condenação eterna e seria devorado na mesma hora pela deusa Bate, que era uma crocodila. Só para a gente relaxar um pouquinho, vamos para frente. Professora Neila já gostou. Sobrecarga do ventrículo direito. Bem menos frequente, né, gente? A gente sabe que o VD é fininho, tem um terço da espessura do VE, mas ele aumenta sim, muitas cardiopatias congênitas, no corpo pulmonale, né? Talvez a causa mais frequente seja a hipertensão pulmonar, secundária ou primária. Enquanto a sobrecarga do VE exagera as voltagens das precordiais, já que o VE é 3 vezes mais espesso que o VD, e o eletrocardiograma, de certa forma, é um eletro de VE, a sobrecarga do VD ela inverte. Então, o que é que acontece? A gente tem um desvio do eixo para a direita, o eixo passa a ser negativo em D1, se mantendo positivo em AVF, fica no terceiro quadrante. E em V1, que normalmente tem uma Rzinha michuruca, a gente tem uma R grande. E em V6, o contrário, que era para ter uma R grande, a gente tem uma S negativa grande. Então, inverte a polaridade, a progressão normal da onda R nas derivações precordiais, né? Na sobrecarga do VD, a onda R é maior que S em V1, especialmente onda R pura em V1, a gente costuma dizer que a pressão sistólica da pulmonar é maior que 100. Lembrando que o normal é até 25, né, gente? E em V6, a onda S passa a ser maior que a R. É como se invertesse as derivações. Existem vários critérios, inclusive nas diretrizes do eletro, mas elas são um pouco complexas, gente. Esta é a maneira assim, mais prática que eu acho da gente reconhecer. Presente no corpo pulmonar, hipertensão pulmonar, cardiopatias congênitas graves, principalmente cianogênicas, né? Quem lida os pneumos e os cardiologistas pediátricos, né, são bem afeitos às sobrecargas do VD. Olha aqui a diferença da sobrecarga do VE e a do VD. A do VE, ela exagera simplesmente a amplitude das deflexões. A onda S já é profunda em V1, a sobrecarga ventricular esquerda fica mais profunda ainda. O mesmo com a onda R de V6, mais alta.
Já na sobrecarga do VD, inverte, né? Que bonitinho. Assim a gente nunca mais esquece. Vamos agora para os bloqueios atrioventriculares. Gente, nós temos os bloqueios. O que são os bloqueios? Os bloqueios são distúrbios da condução. A gente sabe que do ponto de vista elétrico, o coração tem o automatismo, que é a qualidade que as células têm de iniciar espontaneamente a atividade elétrica e os batimentos. E nós temos o dromotropismo, que é a capacidade desses estímulos serem conduzidos. Os principais distúrbios da condução podem afetar a junção atrioventricular, então os bloqueios AV, ou podem estar abaixo delas, abaixo do feixe de His, e nós dizemos que são os bloqueios intraventriculares. Então vamos começar pelos bloqueios atrioventriculares. O bloqueio atrioventricular do primeiro grau, na verdade, ele é um misnomer. Que é isso, doutor Almino? É um nome inapropriado, porque na verdade não há bloqueio. Por quê? Porque para cada onda P, existe uma onda R consequente a ela. A relação P, QRS, se mantém de 1 para 1. Nenhuma onda P é bloqueada, nenhuma onda P deixa de chegar no ventrículo. Então, o que é que ocorre? Ocorre apenas um atraso, uma preguiça. A gente sabe que o intervalo PR normal, ele é até 200 milissegundos, ou 5 quadradinhos com a duração de 40 milissegundos cada. 5 vezes 40, 200. Se o intervalo PR for maior que 5 quadradinhos, gente, já é um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Tá certo? Então, quando a gente tem essa onda P bastante distante de cada QRS, sem, contudo, deixar de ser conduzida, significa que existe um alentecimento, uma dificuldade na passagem da junção atrioventricular. Mas, contudo, todos os estímulos são conduzidos. Aí nós temos os bloqueios do segundo grau. Ora, no bloqueio de primeiro, todas as P's são conduzidas. No bloqueio de terceiro, nenhuma P é conduzida. E no bloqueio de segundo grau, algumas são, outras não. Isso é que caracteriza o bloqueio de segundo grau, também chamados pelo nome de MOBITs. Existe um bloqueio atrioventricular do segundo grau especialíssimo, que nem é MOBITs 1, nem é MOBITs 2, até porque pode ser um deles. É o chamado BAV 2 para 1. Uma onda P passa, a outra não. Uma passa, a outra não. Metade das P's são bloqueadas. Como isso pode ser um Ventba extremo, vamos já falar, ou pode ser um MOBITs 2, V 2 para 1. E costuma se revestir de um certo risco. Existe ainda o BAV avançado. O avançado é quando mais da metade das P's são bloqueadas. No 2 para 1, naturalmente, é metade. Se mais da metade forem bloqueadas, que já é um tipo de MOBITs 2 grave, nós chamamos BAV de alto grau, né? Então, uma coisa importante dizer aqui é que no 2 para 1, a distância entre as P's deva ser a mesma, para não confundir o 2 para 1 com extrasístoles atriais bloqueadas bigeminadas, que tem uma conotação completamente diferente. Vamos para o nosso famoso MOBITs 1. Gente, a gente diz que MOBITs é sinônimo de BAV de segundo grau. Se falar a palavra MOBITs, já sabe que é de segundo grau. Só que tem um MOBITs 1 e tem um MOBITs 2.
O MOBITS 1, ele é um bloqueio bem interessante, porque apenas uma P, a última do ciclo, é bloqueada. E as anteriores, doutor Almino? As anteriores passam, mas passam com dificuldade progressiva. O MOBITS 1, também chamado de Venkba, em homenagem ao arritmólogo holandês Karel Venkba, ele tem essa conotação, é o único bloqueio interessantíssimo em que o intervalo PR não é fixo. Então, geralmente ele acontece em ciclos. Pode ter ciclos curtíssimos, de 2 batimentos, até na forma de 2:1. Os batimentos, né? O importante é que nesse ciclo sempre costuma ter um padrão. A primeira onda P passa com o intervalo PR tipicamente normal. E a última onda P do ciclo é a única que não passa. E entre a primeira e a última, o PR vai progressivamente aumentando. Começa com o PR normal, os próximos vão prolongando progressivamente, até que o último bloqueia, se seguido de uma pausa. Então, na verdade, o Venkba, ele espelha uma dificuldade progressiva da onda P de passar pelo nó átrio-ventricular. As ondas P mais precoces passam com mais facilidade. Quanto mais as ondas P vão chegando, elas passam com mais atraso. Até que esse atraso não é mais tolerado e a última não deixa passar. Né? Então, isso é típico do MOBITS 1. Costuma ser um bloqueio benigno, pode acontecer durante o sono, pode acontecer em atletas vagotônicos, pode ser consequência da medicação, mas ele é tipicamente uma afecção do nó átrio-ventricular, né, da condução pré-iciana, e costuma ser benigno, pelo menos na grande maioria das vezes, e muitas vezes até fisiológico, porque ele espelha um comportamento decremental do nó AV por aquelas células empaliçadas, em que o estímulo elétrico vai passando com uma dificuldade progressiva. Bom, por que ele é MOBITS? Porque nem todas as ondas P passam. Qual é a característica dele? Apenas a última não passa. E as outras passam com dificuldade progressiva. Vamos para o MOBITS 2. É o BAV do segundo grau, tipo 2. Nele, algumas ondas P passam, outras não. Só que aquelas que passam com intervalo PR constante, gente. Ao contrário do MOBITS 1. Né? Então, aqui e ali, sei lá, existe 3:1, 4:1, alguns não têm padrão. O fato é que algumas ondas P são bloqueadas e outras não, estando o intervalo PP fixo. Isso pode, ao contrário do MOBITS 1, já espelhar um tipo de bloqueio eventualmente mais severo, gente. Né? Porque em algum momento a junção realmente bloqueia subitamente e as ondas P não passam. Falta a gente falar do BAV de terceiro grau. Do mesmo jeito que cada BAV tem um sinônimo, tem um apelido. O BAV de primeiro, o apelido dele é PR longo. O BAV de segundo, o nome dele é MOBITS. O BAV de terceiro, ele é o famoso bloqueio AV total. É o BAVT. Há quem diga BAVT total. Aí é que é total mesmo. Gente, o que é o BAV de terceiro grau? É o divórcio completo entre o átrio e o ventrículo. A junção AV fecha. Só que a junção AV fecha, o átrio não deixa de ser sinusal ou, eventualmente, qualquer outro ritmo lá em cima. E o ventrículo, que não recebe nada, tem que se virar, gente. Como é que o ventrículo se vira? Através de escape.
Esses escapes podem ser da própria junção, costumam ser de QRS estreito, com a frequência em torno de 60, ou eventualmente podem ser mais baixos de QRS largo. Quanto mais distal o escape, mais grave o bloqueio. Então, no BAV total, é uma espécie de divórcio entre a onda P e o intervalo QRS. Não existe intervalo PR. Doutor Almino, mas às vezes a gente vê a P próxima ao QRS. Sim, mas veja que as distâncias não são as mesmas, né? Nenhuma onda P, ela é conduzida, gente. E o QRS, ele é fixo. Por que ele é fixo? Porque ele é um escape. Ele se origina num ponto do ventrículo ou da junção distal ao bloqueio. Então, o BAVT total é a perda completa do enlace atrioventricular. A onda P e o QRS, eles estão completa e tipicamente dissociados. Um nomezinho para a gente gravar. Síndrome de Stokes-Adams. BAV total, acompanhada de síncope, né? Então, por vezes, esse escape ventricular pode ser tão lento que não há frequência cardíaca suficiente para perfundir o polígono de Willis cerebral, gente. E pode acontecer perda da consciência, síncope e manifestações mais graves. Então, veja que os bloqueios atrioventriculares, eles têm gravidade, características diversas. Primeiro grau, PR longo, apenas um alentecimento. Segundo grau, MOBITS, algumas ondas P passam, outras não. Terceiro grau, completo, nenhuma passa. Tá certo? A causa disso pode ser medicação, pode ser senescência elétrica, né? E, eventualmente, alguns desses pacientes podem, tipicamente, precisar de um marca-passo, desde que as causas secundárias sejam removidas. Vejam aqui que bonitinho. O VD e o VE, nós temos o bloqueio de ramo esquerdo, o bloqueio de ramo direito, e os bloqueios dos fascículos são chamados bloqueios intraventriculares. Eles são ramos. Ramos de quê? Ramos do feixe de His. Nós temos o ramo direito, o ramo esquerdo. E nós temos os ramos dos ramos, que nós chamamos fascículos, ou mais modernamente, divisões. Então, quando os bloqueios chegam a nível de ramo e de fascículo, ou divisão do ramo, nós dizemos que eles são bloqueios intraventriculares. Aqueles que nós dissemos, os BAV, são bloqueios atrioventriculares. E eles espelham, gente, já quando o problema está no nó AV ou no nó AV feixe de His. Só para a gente saber diferenciar direitinho o que é um bloqueio AV e o que é um bloqueio IV. Bloqueios IV, nós temos aí tipicamente 2 bloqueios de ramos e 3 bloqueios de divisões. Vamos falar um pouco sobre cada um deles? Vamos entender um pouco aqui, olha que interessante. O que acontece no bloqueio de ramo? Gente, o eletrocardiograma, a fisiologia do coração humano é tão bonito que ele espelha, inclusive, uma ideia filosófica, eu dizia mesmo compassiva, cristã, de que quando um irmão está com problemas, o outro vem socorrer. Então, nenhum ramo bloqueia sem que o outro assuma. O bloqueio de ramo, ele sempre espelha de que um ramo falhou, bloqueou, mas o outro assumiu. Não existe bloqueio de ramo no coração vivo que o outro ventrículo não tenha assumido. Então, na verdade, as características maiores que a gente vê não é nem do ventrículo bloqueado, do ramo bloqueado, é do ventrículo que socorreu. Vamos ver. Esse H é o feixe de His,
que é a continuação natural do nó átrio ventricular. O feixe de His tem 2 ramos, que nem uma árvore tem 2 galhos. Um ramo direito, que inerva o ventrículo direito, e um ramo esquerdo, que é o nervo, a nervura, que vai inervar o ventrículo esquerdo. O VD tem um ramo direito, o VE tem um ramo esquerdo. São espécies de BRs que levam o estímulo a eles. O que acontece, por exemplo, quando o ramo esquerdo é bloqueado? Por fibrose devido à idade, por medicação, por doenças como a hipertensão, coronariopatia, etc., o ramo esquerdo ele pode parar de funcionar. Ele é bloqueado. O que acontece com o ventrículo esquerdo? Coitado do VE. O VE fica isolado. O VE fica ilhado. Gente, como é que o ventrículo esquerdo, que é a alma do coração, vai ficar desprovido de ativação? O que é que vai acontecer? Tenha calma, VE. Espere que o ventrículo direito termine a sua ativação, porque o ramo dele está intacto. A ativação vai saltar o septo interventricular, um saldo de onda, e vai socorrer o ventrículo bloqueado. Olha que bonitinho. Isso que acontece nos bloqueios de ramo. Vamos para frente? Olha só, o VD, olha aqui, o VE bloqueado, socorro, estou bloqueado, o meu ramo não funciona mais, a ativação elétrica não chega a mim, de que adianta a onda P sinusal tão bonita se eu estou aqui sozinho? Aí o VD fala, te acalma, macho, deixa eu terminar a minha ativação, e a gente já chega aí, e você será ativado. Olha aí, que bonitinho. E então o estímulo vai sair da direita e da frente, porque o VD está à direita e está anterior, e vai se dirigir para trás e para a esquerda. É só isso que mostra os bloqueios, gente. Bloqueio do ramo esquerdo. Vamos ver aqui. O VE insulado pede socorro. Doutora Neila já está aqui mangando das minhas besteiras. Feixe de His. Olha aqui, o ramo esquerdo, com seus galhinhos, 2 divisões, na verdade são 3, há quem diga até que mais, vou deixar só essas 2. O que acontece quando o ramo esquerdo é fraturado, gente? Claro que esse aqui é didático, esse bloqueio pode ser completo ou incompleto. Vamos imaginar um bloqueio completo do ramo esquerdo, né, que passa pelo septo. O que acontece? A ativação vai sair do VD, cujo ramo está intacto. Depois que o VD se ativa, o VE tem que ter paciência, salta o septo interventricular que o separa e vai socorrer o VE. Então, no bloqueio de ramo esquerdo, V1 vai ver que o vetor final, porque o ventrículo bloqueado, claro, está atrasado, sempre se ativa por último, ele tem que ter paciência, ele não pode querer estar bloqueado e ainda se ativar primeiro. Então, os vetores finais vão vir da direita e vão vir da frente para trás. Por isso que V1 vai ver o vetor indo para trás, se afastando e vai aprofundar a onda S. Né? Por isso que a onda S de V1 é mais profunda, porque o vetor vai mais para trás ainda. E em V6, a gente tem uma onda R mais proeminente. Gente, lembre-se que, por que é que o bloqueio de ramo alarga o QRS? Porque a ativação do ventrículo bloqueado não se faz mais pelos ramos. Os ramos são espécie de autobahns, né? Aquelas grandes estradas da Alemanha. Os ramos, o sistema His-Purkinje é um dos milagres da natureza para otimizar a condução elétrica. Se o ramo está bloqueado, a condução se faz carne a carne, miócito a miócito. E o miócito, ele é feito para bater, ele é feito para contrair. O miócito não é feito para conduzir, por isso que a condução é lenta, porque é miocitária, e não mais pelo His-Purkinje, e o QRS alarga. Em V6, tudo que vem da direita para a esquerda
V6, que está na linha axilar anterior, no quinto espaço, vai ver chegando. Então, o bloqueio de ramo esquerdo, o socorro do VD, vai vir para trás, aprofundando a S de V1, e vai para a esquerda, aumentando a R de V6. Por isso que o bloqueio de ramo esquerdo exagera e alarga as derivações normais. Em V6, muitas vezes, nós temos esse padrão em torre ou em meseta, mesinha, que nós vamos já falar. Então, olha aqui que interessante, né? O urso estava insulado, a ativação saltou o septo, e o ventrículo que estava ilhado, isolado, insulado, foi socorrido. Então, todo bloqueio de ramo é uma história linda de socorro, de solidariedade e de compaixão entre os ventrículos irmãos. Bloqueio do ramo direito. Olha o pobre do VD. Gente, o ramo direito, ele é bem mais longo, afilado, desce por todo o septo até terminar na trabécula septomarginal do músculo papilar anterior do VD. Como ele é mais longo, aquela teoria do cabo diz que ele é mais propenso à praxia. Quero dizer, sempre que o VD dilata, ele leva junto o ramo. Então, muitas vezes, nas cardiopatias congênitas que aumentam o VD, que dilatam, não é nem que o ramo seja bloqueado, ele é estirado. Existe uma praxia, que nem alguns acidentes, Deus me livre de moto, você não tem praxia do plexo braquial, só por cisalhamento das fibras. Isso pode acontecer quando você dilata o VD e o ramo direito, que é bem longo, ele é estirado. Mas às vezes pode acontecer de você ter bloqueios completos mesmo do ramo direito. Ora, o ramo direito é a BR que leva tudo para o VD. Se o ventrículo direito fosse Sobral, o ramo direito era a BR-222. Puxa, mas a BR-222, o ramo direito está interditado. Coitado do VD. O VD se desgarrou. Paciência, VD. Você tem que esperar que o VE se ative, que a ativação dele está intacta. Sempre lembrar, gente, que normalmente o ventrículo esquerdo se ativa um pouquinho antes que o direito. Tudo no coração, o esquerdo tem prioridade. A mitral fecha um tiquinho antes da tricúspide, a valva aórtica fecha um pouquinho antes da pulmonar. O que é que acontece se o VD está insulado? Significa que ele vai ficar mais para trás ainda. Ele tem que esperar que o estímulo salte o septo interventricular e venha da esquerda para a direita e de trás para frente. Como o V1 é quem olha de trás para frente, se em V1 o socorro vai chegar para frente, então V1 vai ver uma onda R a mais. E V6 o contrário. V6 vai vir o vetor se afastando dele, porque está indo para a direita, e vai ver aquela onda S terminal em lágrima. Falei em lágrima, a professora Neila já está querendo chorar. Não chore, professora. Então, olha só, o bloqueio de ramo direito. Gente, olha que bonitinho. Isso aqui é o V1 normal. Gente, o V1 normal, ele tem uma Rzinha. Essa Rzinha é sagrada, é a chamada ativação septal. Se você não tiver essa onda Rzinha inicial, você pode ter necrose, eventualmente infarto anteroseptal. Esse Rzinho de V1 é sagrado. Pode ser tchutchuco, mínimo, mas ele tem que existir. Então, esse é o V1 normal. E essa onda R de V1, a gente já viu que é da ativação do septo mais para a esquerda. O que é que acontece quando o bloqueio é do VD? Ora, se é do VD, e quem primeiro se ativa é o VE, então a ativação inicial está intacta, nada mudou. Por quê? Porque a ativação inicial é do VE, cujo ramo E esquerdo está intacto, gente. Então, o bloqueio de ramo direito não muda a ativação inicial, porque o VD já é um pouco atrasado. O que é que acontece? Quando o bloqueio é do ramo do VD, depois que o VE se ativa, V1 vai ver que a ativação vem
Vem de onde, gente? Vem do VE. O VE não está atrás? Se está atrás, está indo para o VD. O VD não está na frente, então a ativação vai vir para frente. De trás para frente. Por que é que ela é um R final? Porque o ventrículo bloqueado sempre chega por último. Ele não pode querer ser bloqueado e ainda ser o primeiro. Seria muita falta de noção, né, doutora Ney? Então, a gente tem essa Rzinha, terminal, gente. O que é a onda R? A onda R, a definição é R é a deflexão positiva do QRS. Por que a deflexão positiva do QRS? Porque o QRS normal só tem uma deflexão positiva. Chama R. E se tem uma segunda, não pode ser R. Então, a gente chama R'. Veja que a R' é bem maior que a R inicial, que a R intacta. Essa R' nada mais é que o salto de onda que vem do VE que está atrás para o VD que está ilhado na frente. Então faz esse sinal de M. Quando você tem em V1 esse sinal de M, lembre-se sempre que está na palma da mão, né? M de mamãe. Mamãe é sempre direita. Então M em V1, bloqueio de ramo direito. Quanto mais grave o bloqueio, a gente vai ver que a R, com a Rzinha, com a R-zona pode se fundir e virar uma torre ou até uma meseta. Uma torre nada mais é que duas ondas R's que acabaram se batendo uma na outra, gente. Padrão Rzinho, S, R', típico do bloqueio de ramo direito. Lembrar, gente, que muitas vezes o eletrocardiograma, o V1, deva ser feito no quarto espaço intercostal. Todas as derivações ou são no quarto ou no quinto espaço. Ah, mas V3 é entre o quarto e o quinto. Às vezes, por falha técnica, o V1 é feito no segundo ou no terceiro espaço. Se a gente botar erroneamente um eletrodo de V1 no segundo espaço, a gente vai ter bloqueio incompleto de ramo direito num monte de gente. A gente chama BIRT, bloqueio incompleto de ramo direito. Por quê? Porque quando você bota o eletrodo de V1 erroneamente no segundo espaço, você pega os potenciais da via de saída do VD, do cone da pulmonar. E dá essa R ondazinha, porque lá a ativação é tardia. E você tem uma espécie de bloqueio de ramo direito fake. Né? Então, às vezes, se é só um bloqueio de ramo direito incompleto, ele costuma ser benigno. Cada caso deve ser individualizado. Olha só o que eu falei. BRD na palma da mão. Palma da mão da gente não tem um M, gente? Olha aqui. E bonitinho. M de mamãe, RS, R', bloqueio de ramo direito. Você nunca mais vai ter dúvida. E mamãe, sempre direita. Às vezes, quando junta a Rzinha com a R-zona, gente, a gente pode ter o que a gente chama de um padrão em torre. Lembre-se que no padrão em torre... Ah, doutor Almir, no padrão em torre não tem a onda S? Não, para ser onda S é só depois que passa a linha de base, gente. Veja que aqui a união delas está acima da linha de base. Então, isso é só uma firula. Isso é só um entalhamento diferente de você ter RS e R'. Naturalmente, o padrão em torre, ele configura um bloqueio de ramo mais avançado, não uma praxia, não uma fissura, na grande maioria das vezes, uma fratura mesmo do pobre do ramo direito. Que é outra regra prática? Torre em precordial direita, bloqueio de ramo direito. Torre em precordial esquerda, bloqueio de ramo esquerdo. Torre em V1, BRD. Torre em V6, ou a VL, BRE. Então, se a torre tiver à direita, bloqueio de ramo direito. Se a torre tiver à esquerda, bloqueio de ramo esquerdo. Olha aqui o padrão torre, gente. Nós temos, na verdade, o que é a torre? São duas R's de cada ventrículo. Claro que o ventrículo bloqueado, a R dele é tardia, porque ele é ativado depois. Quando junta as duas R's, olha que bonitinho, né? A gente tem um padrão que a gente chama torre. Então, a torre nada mais é que a fusão, talvez uma característica gráfica de inscrição, mas que espelha, de certa forma, um bloqueio de maior escala.
E como é que é o bloqueio de ramo direito em V6 e em D1? Doutor Almino, o que é que V6 tem em comum com V1? Ambas são derivações que olham para a lateral esquerda. V6 está na linha axilar média. V5 está na anterior. E D1, gente, está na extremidade positiva do vetor dos dois braços. Tudo que vai para a esquerda é positivo em 1 e V6. E, de certa forma, em AVL. Tudo que foge da esquerda é negativo. No bloqueio de ramo direito, a ativação foge da esquerda, a ativação final, porque vai socorrer o ventrículo direito. Então, a gente tem essa onda ES final, empastada, como se fosse uma lágrima, uma cacimbinha em D1 e AVL. Que nós chamamos atraso final de condução. O atraso final de condução em D1 e V6 nada mais é do que a R' em V1. Só que o que V1 vê chegando para frente. Então lá é R. O que V6 vê, V6 não tem como ver para frente e ir para trás, gente. V6 vê o quê? Se afastando para a direita. Então ele vê uma deflexão negativa. Olha que bonitinho, o sinal da lágrima, como se fosse uma lágrima. No bloqueio de ramo direito, V6 e D1 choram. É o chamado atraso final de condução. Eventualmente, a gente nem tem R' em V1, mas pode ter um atraso final de condução em V6 e ou D1, configurando um BRD incompleto. Olha que bonitinho, né? Então, esse atraso final de condução é muito característico do BRD, não em V1, gente. Em D1 e ou V6. E o bloqueio de ramo esquerdo? Eu não disse que torre à esquerda, bloqueio de ramo esquerdo, em V6 e ou AVL. L é de leste, AVL é a derivação da esquerda. Por que é que a gente fala em AVL? Gente, às vezes, se o paciente, além de um bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, ele tem um BDAS, que nós vamos falar, bloqueio divisional antero-superior, a gente só veria a torre se a gente fizesse V7, V8 ou V9. Porque o bloqueio, o BDAS, desvia o vetor lá para trás, para a esquerda. Então, às vezes, quando tem BDAS junto, a gente não vê a torre em V6, mas a gente vê em AVL. E isso entrega. Tá certo? Olha que bonitinho, essa linda... Existe uma escola de eletrocardiograma super tradicional e chique, que é a escola mexicana, do professor Cabreira, de vários outros. Então, ele usava um termo que em espanhol, meseta, que significa mesinha, parece uma mesa. Vamos entender o que acontece já com a meseta. Olhe só como é que é V1 e V6 normal, gente. Isso é V1 e V6 normal. Como se um fosse o inverso do outro. O Rzinho de V1 inicial é o Qzinho inicial de V6. Ah, doutor Almino, mas nem todo V6 tem esse Qzinho. Porque o mediastino não é um círculo perfeito, gente. A gente trabalha como se o mediastino fosse um círculo. Não é. Teoricamente seria. O que acontece? Olha só. Tanto o Rzinho inicial como o Qzinho inicial de V6 é a ativação do ramo esquerdo final. Quando você bloqueia o ramo esquerdo, você não é para ter mais nenhum deles. Então, no bloqueio de ramo esquerdo, você perde o Rzinho inicial de V1 e a Q inicial de V6. Sempre questão de prova de residência. Bloqueio de ramo esquerdo com Q inicial em V6 é sinal de infarto, porque o ramo esquerdo come essa Q. Tá certo? O que é que acontece? Essa Rzinha final vai ser a ativação do VE atrasada. E vai virar uma meseta ou uma torre, quando elas se fundem. Meseta, no deserto do Arizona. Vixe Maria, a professora Nelly já está com o olho aqui do doutor Almino, por amor de Deus. Eles têm esses monolitos, essas serras, essas montanhas, que eu li, tudo é uma coisa só, que tem essa forma inclinada e plana em cima. Bonito, né? Isso no deserto do Arizona, que é ali pertinho do México. Então, eles chamam isso meseta, porque esse tipo de relevo em cima é plano, inclinado, como se fosse uma pequena mesa, né? E é
A meseta de V6. Isso é uma meseta. Aquela que você vê no cowboy. Olha aqui, você está pegando a cartucheira dela. Diz que agora vai fazer só para cavalgar os filmes de western. Vamos lá, doutor Almir, pare de besteira. Bloqueio de ramo esquerdo em V1, onda S exagerada. Vamos para os bloqueios agora divisionais. Por que divisionais? Porque são divisões dos ramos. São bloqueios fascículos. O que é fascículo? É o graveto do graveto. Fascículo é o ramo do ramo. Né? Então, o ramo esquerdo ele tem 3 gravetinhos, gente. O antero superior, o póstero inferior e o antero medial. Antigamente, a gente chamava o bloqueio da divisão antero-superior do ramo esquerdo de M-bloqueio, anterior esquerdo. Hoje não se usa mais o termo M-bloqueio, porque o que é M não é o bloqueio, o que é M é a divisão, né? Quando a gente fala M-bloqueio, dá a impressão que é um bloqueio pela metade. Na verdade, a divisão é completamente bloqueada. Ela é que é uma metade do ramo que se divide. Então é errado dizer, hoje não se usa mais o termo M-bloqueio anterior esquerdo, M-bloqueio posterior esquerdo. Era típico, Chagas, BRD com M-bloqueio anterior esquerdo. Hoje a gente fala bloqueio divisional. Porque, na verdade, o que é dividido não é o bloqueio, o que é dividido é o ramo. Então, o bloqueio é da divisão antero-superior, também chamado fascículo. O ramo esquerdo pode estar intacto ou não, mas o bloqueio, gente, pode afetar o raminho do ramo. Pode ser um bloqueio distal, um bloqueio da folhagem distal. Esse é o mais comum, o bloqueio da divisão antero-superior. Como você sabe o BDAS? Olha que bonitinho. No BDAS, para começar, toda a parede diafragmática inferior tem que ser predominantemente negativa. Quais são as derivações da parede inferior? 2, 3 e F. Né? 2, 3 e F. Todas elas têm que ser predominantemente negativas. Lembro que esse Rzinho inicial é sagrado. Porque se não tiver esse Rzinho inicial, já vai ser necrose ou fibrose. Né? Então, esse Rzinho inicial, com exceção da onda Q patológica de D3. D3 é a única derivação que tem direito à onda Q pseudopatológica, porque D3 olha para a direita. Então, num indivíduo brevilhinho, especialmente se o eletro é feito deitado ou pouco inspirado, você pode não ter uma onda Rzinha inicial em D3. Nossa, infartou. Tem nada de infarto. Pede para ele fazer o eletro em pé, bem inspirado, que o diafragma baixa, o coração alonga e a onda R de D3 aparece. E não existe infarto que melhore só com o paciente de pé e respirando fundo. Então a onda Q pseudopatológica de D3, pseudoinfarto, na verdade é só um artefato de gravação. Voltando ao nosso BDAS. Todas têm que ser negativas, só que a S de 3 tem que ser mais profunda que a S de 2. Porque D3, das 3, é a que está mais à direita. Né? Então, Rzinho, Szão, a onda S de D3 tem que ser mais profunda que a de D2. Se você tiver isso, você terá um BDAS. E o BDPI, contrário. No BDAS, o eixo está para a esquerda e para cima. No primeiro quadrante, geralmente acima de menos 30. No BDPI, o eixo está para a direita, no terceiro quadrante, geralmente, não necessariamente, além de mais 120. Só que o eixo vai estar para baixo e para a direita. Então, toda a parede inferior vai ser positiva. É exatamente o inverso do BDAS. Você tem um padrão Qzinho Rzão. O que era Rzinho no BDAS, aqui é Qzinho, e vice-versa. Sendo que a R de 3 tem que ser mais alta que a R de 2. Uma coisa importante, gente, o BDPI, o bloqueio da divisão póstero inferior, antigo M-bloqueio posterior esquerdo, é um bloqueio relativamente
raro, porque essa divisão ela é relativamente grossa, bem nutrida, é difícil, a não ser que seja um infarto muito grande, você bloquear o fascículo póstero inferior. O BDAS é super prevalente, a uma grande maioria das vezes assintomático, não quer dizer muita coisa, ainda que é associado a outros distúrbios postos. O BDPI não. O BDPI ele costuma acontecer na presença de cardiopatia estrutural. Porém, a gente só pode falar em BDPI se excluir razões de sobrecarga ventricular direita. No paciente que tem hipertensão pulmonar, corpo pulmonar, cardiopatia congênita, né? Se o eixo tiver à direita, isso não é BDPI, gente. É simplesmente a sobrecarga do ventrículo direito. Para você configurar que o bloqueio não se deve à sobrecarga do VD, se deve exclusivamente ao fascículo póstero inferior, a gente tem que excluir, toda a literatura é unânime, tá certo? Senão a gente vai ver o BDPI, que é relativamente raro, em mais gente do que, na verdade, ele acontece. E olha que interessante, BDAS, BDPI. A cara de um é o inverso do outro, né? Porque no BDAS a gente tem Rzinho, Szão, no BDPI, Qzinho, o inverso da R, e ao invés de um Szão, um Rzão. É o inverso. Na parede inferior. A gente vê bloqueio divisional, gente, né? No plano frontal. D2, D3, AVF. Isso que é importante. Os bloqueios de ramo, a gente vê praticamente no plano transverso. Já os bloqueios fasciculares, eles pertencem ao plano frontal. Para terminar, o bloqueio da divisão anteromedial. Gente, a divisão anteromedial, pelo menos na época que eu me formei, ainda tinha uma polêmica entre o Dr. Tranquese e o Dr. Enéas, se existia o tal do fascículo anteromedial ou não, se existia o BDAM. Hoje se sabe que o BDAM existe. E no bloqueio da divisão anteromedial, é o único bloqueio fascicular que você não vê na parede inferior. Você vê no plano transverso, V1 a V3. O que é que acontece? Quando o fascículo anteromedial bloqueia, a alça do QRS, ela se desvia para a frente. Ao invés dela estar para a esquerda, seguindo o íctus, ela se desvia para frente. Para a direita e para frente. E o umbigo dela é a derivação V2. Normalmente, qual é a manha? O BDAM, geralmente, embora não sempre, ele acontece na presença de BRD também. Só que o eletrocardiograma geral, a onda R aumenta de V1 para V3. Ou seja, a R de V2 é maior que a de V1, mas é menor que a de V3. Quando você vira em V2 uma onda R enorme, maior que a de V3, preferencialmente maior que 17, no paciente que já tem BRD, muito provavelmente nós estamos diante de um BDAM, uma onda R ampla, maior que em V1, que é normal, mas maior que em V3. Do mesmo jeito que o BDAS e o BDPI pertencem à parede inferior, lembre-se, o BDAM como pertence a V2. Tem vários critérios, alguns são bem chatinhos, esse é o mais importante. No BDAM, a onda R de V2 é maior que a de V3. Se ela for especialmente bem alta, maior que 17, principalmente com BRD em V1, nós estamos diante de um BDAM que pode configurar um chagásico no paciente coronariano até um marcador de maior gravidade. Olha aqui, esse BDAS é top. QRS negativo em 2, 3 e F, e a S de D3 bem mais fundona que a S de D2. O eixo negativo em AVF e positivo em D1. Está no primeiro quadrante, não no segundo. O eixo está desviado para a esquerda. Só para a gente ter um gostinho do traçado, gente. Olha esse BDPI. Positivo em AVF, negativo em D1. O eixo está para a direita. Olha, D2, D3, AVF, tudo positivo com uma Qzinha inicial. Tem que ter essa Qzinha inicial. E a R zona de 3, bem maior que a R de 2. O lindo BDPI. E esse paciente não tem sobrecarga ventricular direita.
Terminando, agradecemos. E a grande lição, gente, olha aqui, ó, os ramos são como os trilhos de um trem que se partem, né? Se o trilho do trem fratura, se parte, como que o trem prossegue? Mas Deus provê, Deus providencia, né? Existem os outros ramos e, no fim, a vida prossegue. Deus nos abençoe a todos. Fiquei feliz de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Almino. Excelente apresentação. Essa música aí aqui do Oeste Americano, não vou esquecer jamais. Eu acho que ninguém se esquece dessa meseta, não. É impossível se esquecer. Fantástica a sua apresentação, como sempre. Ele fica brincando que eu estou rindo aqui, mas é porque essa sonoplastia, essas correlações, né? Isso, exatamente. Essa meseta de V6 é inesquecível. Essa música, então, não dá para esquecer. E isso é que faz o nosso aprendizado, né? Muito obrigada, Almino. As nossas apresentações, elas vão estar continuando. Na próxima quinta-feira, o doutor Gentil vai estar falando um pouco sobre a doença coronariana, apresentação eletrocardiográfica na doença coronariana. Queria agradecer ao Almino e eu vou fazer uma pergunta, bem geral, só uma mesmo, Almino. A gente tem outros profissionais aqui de outras áreas. Qual o cuidado que a gente pode dizer para o pessoal que analisa, vê eletrocardiograma, se ensinou brilhantemente a ver distúrbio de condução no ramo direito, bloqueio de ramo direito, em relação aos diagnósticos diferenciais que eles podem estar atentos, né? Porque é um achado eletrocardiográfico extremamente comum, né? Mas a gente sabe, eu estava comentando aqui numa outra apresentação justamente sobre isso, que a gente lauda um eletro e às vezes no laudo que a gente escreve, a gente não consegue descrever todas as nossas impressões sobre aquele exame. Então, distúrbio de condução do ramo direito pode ir desde uma coisa muito inocente, que pode incidir até 20% da população, até algo mais grave. Aí eu queria que o professor Almino só discorresse um pouquinho sobre isso e ajudasse os colegas a entenderem quando eles podem precisar ter um maior cuidado e pedir um parecer do especialista, do eletrofisiologista, do arritmologista em relação a isso. Nele, eu acho que essa pergunta ela tem uma importância prática enorme, né? Porque, assim, a primeira, sendo objetivo, não vamos cair na armadilha do BIRD. Bloqueio de ramo direito, seja ele por mau posicionamento, ou seja ele verdadeiro, ele é benigno. Tá? Ele é benigno. Muitas vezes, quando é só uma Rzinha terminal muito pequena em V1, eu particularmente não laudo. Porque eu acho que se não tiver, se for só a Rzinha de V1 muito pequena, R', não tiver atraso final de condução em V6 e em D1, a gente às vezes até omite, isso não será errado. Quando é importante? Quando ele dura mais que 120 milissegundos. 3 quadradinhos que configuram um bloqueio completo. Um bloqueio completo de ramo direito, um bloqueio de ramo direito bem estruturado, né? Com atraso final de condução, ele tem a sua importância. Né? Contudo, existe uma tendência de que os laudos de eletro cada vez mais devem ser mais enxutos, gente. No eletro, menos é mais. Eu não sei se é exatamente correto pensar assim. Às vezes é melhor a gente deixar de ver o que tem do que a gente ver o que não tem, gente. E às vezes, por exemplo, você lauda como arritmia sinusal, sei lá, bloqueio completo de ramo direito. Às vezes é uma criança, a mãe fica pira. Né? Então, se é, como é que se diz? Apenas uma onda R', o QRS muito estreito, aquele padrãozinho só em V1, sem atraso final em D1 e AVL, no eletro, sem outras comorbidades, especialmente se num paciente jovem, né? Eu acho que muitas vezes a gente até omite laudar como bloqueio incompleto de ramo direito, né? O bloqueio incompleto de ramo direito, ele assim como o PDAS, ele é sabidamente benigno, né? Diferente do bloqueio de ramo esquerdo. Ainda que parece que até 6 a 12% da população possa ter BRE, mas o BRE, especialmente se completo, ele está bem mais associado à presença de cardiopatia estrutural
que o BRD. Perfeito, Almino, muito obrigada, gente. A gente vai se despedindo aqui, convidando vocês para estarem na quinta-feira aqui com o professor Gentil. Muito grata, Almino, foi muito bom ter sua presença. Deixou aqui umas marcas aqui na impressão do traçado eletrocardiográfico que eu sei que foram importantes. Lembrando que essa aula vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube para aqueles que assistiram hoje, que não puderam, poderem tirar suas dúvidas. Vocês estão convidados a continuarem conosco nessa jornada. Vai ser a última aula de eletrocardiograma e a última aula do módulo de cardiologia nesse ano, porque ano que vem a gente vem com dados mais clínicos, aulas mais clínicas. A gente escolheu esse tema por ser de grande importância para todos. Muito obrigada mais uma vez, Almino. Um abraço a todos e até quinta-feira.